A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Antônio de Castro Faleiro. Nós estamos na Teologia Bíblica e você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Esta AVA é a terceira parte da aula dupla 8, que é a aula 15 e 16, na terceira parte da aula 15. E nós estamos a trabalhar a história do período chamado período interbíblico. Interbíblico por causa de ser o momento entre os dois momentos da Bíblia, que a gente chama de Velho ou Antigo Testamento e Novo Testamento. E esse período foi um período também de silêncio entre o cativeiro e João Batista, ou entre Malaquias e Mateus. Nós estamos seguindo a nossa linha de tempo, considerando os períodos históricos, e este é o sexto período, né? Anterior, depois dele somente teve mais um período, pequeno período, né? Que foi o período do Novo Testamento, quando nós temos a vida de Jesus e a história da igreja, que é o livro de Atos. Nós então vimos bastante sobre como foi o período do cativeiro e começamos a falar acerca desse período de silêncio ou interbíblico, né? Com os 400 anos de silêncio e com a realidade então da volta do povo de Israel para a região de Israel, né? Saindo do que era a Babilônia e que se transformou em Império Medo-Persa, né? E aí, depois do Império Medo-Persa, veio os gregos. E teve dois momentos, que foi o momento de Alexandre, com a sua expansão, aí a sua morte, e depois a divisão do reino entre os quatro generais, e especificamente dois reinos que ficaram ali na região dos Seleucidas e Ptolomeus, né, que ficaram como que lutando pelo espaço, que é o espaço que nos interessa da história bíblica, né, que é o espaço do território de Israel, né, que mais tarde até foi chamado pelos romanos de Palestina por causa uma menção aos filisteus, né? Mas isso é uma outra realidade. A verdade é que ali era a região de Israel. E nós paramos então ali no reino dos Macabeus, que são também chamados de Asmoneus, que é Matatias e seus filhos, né? Que começaram a lutar contra aquela realidade da perseguição levantada por Antíoco, né? Então aí nós temos essa que foi uma grande perseguição, esse momento em que eles se levantaram. Eles então venceram os Seleucidas ao sul e em 164 a.C., Judas Macabeu libertou Jerusalém. E então os sacrifícios no templo e os serviços do templo são restaurados. Porque, claro, teve aquele primeiro momento em que foi proibido, pessoas eram presas, pessoas eram mortas. Então a família dos Macabeus se levantou, lutou contra aquela dominação, né? E aí acabou que eles conquistaram Jerusalém. Judas chegou mesmo até a Galiléia. Então Antíoco veio com um grande exército. Na batalha decisiva, travada a 10 quilômetros a sudoeste de Belém, junto a Bet-Zarac, os Seleucidas dispuseram seus elefantes de guerra, flanqueados por destacamentos de cavalaria, e incapazes de resistir a uma força tão superior, os macabeus foram derrotados. Uma discórdia interina levou o vencedor a fazer paz, que incluía condições inesperadamente favoráveis para os vencidos. Só pode ser uma intervenção divina, né? Que deu aos macabeus ainda alguma coisa positiva daquela derrota. Apesar da derrota, os macabeus conseguiram assegurar o culto e o respeito da religião judaica. Antíoco teve de deixar a guerra contra os macabeus para defender o reino na Pérsia, que tinha um usurpador chamado Filipe. Antíoco, no entanto, venceu Filipe e o matou. Mas essa realidade impediu que ele tivesse uma reação mais forte com os macabeus. Mais tarde, o irmão de Judas, que foi Simão,
conseguiu a liberdade política em 162 a.C., mas ele foi assassinado. Um novo Macabeu, então, se levanta na liderança, que é Hircano. Aí você está a ver, então, o reino que os Macabeus tiveram durante o seu ano de maior extensão, que foi 100 anos antes de Cristo. Então, antes de Jesus, 100 anos antes de Cristo, de novo os judeus dominavam aquela região. Tiveram um reino, né, que é o reino dos Asmodeus, o reino dos Macabeus. E se você vê aí no, no seu slide, né, você está a ver o tamanho que foi. Quer dizer, eles dominaram basicamente aquele reino antigo que era o reino de Davi, né? Não tinha as extensões totais, nem a extensão de Salomão, mas era os reinos antigos de Judá e também o reino do norte. Apesar de que eles estenderam até depois do Jordão, né, que é aquilo que é chamado de Transjordânia. Enquanto isso, nasce a força de uma nova cidade na Itália, que é Roma. Os gregos agora tinham um inimigo que fizera eles deixarem os macabeus de lado. Então, na verdade, os macabeus só conseguiram realmente se manter no governo naquela região porque os reinos gregos agora tinham uma grande preocupação, que era um povo que estava vindo para dominar os seus reinos. Eram os romanos, que tinham vencido a Aníbal de Cartago e agora já eram os senhores do Mediterrâneo Ocidental. Então chega o tempo do Império Romano. E o Império Romano chega num tempo em que os judeus estavam já com um reino, né? Então, eles enfrentaram os reinos gregos, mas também eles chegaram na terra de Israel com um reino judeu, apesar que era um reino fraco. Os romanos tinham uma república de 5 séculos. Então, os romanos não nasceram assim da noite para o dia, né? Eles tiveram um tempo. Primeiro era uma república, a sua região ali na Itália. Eles tinham criado o Senado, eles tinham um rei e tinham a ideia, né, da cidadania romana. E o interessante dos romanos é que eles tinham exércitos. Eles tinham um exército que tinham generais com legiões. E esses exércitos eram exércitos pagos. Então isso era uma coisa nova, porque normalmente os exércitos eles eram construídos para as guerras. Depois as pessoas voltavam para os seus trabalhos. O que os reis mantinham eram guardas, guardas de fronteira, guardas do palácio, né? Então tinham guardas. Mas os romanos não, os romanos criaram exército, né? Em que os soldados viviam pelo menos 2 anos, eles eram obrigados a serem soldados, e eles tinham saldo, ou seja, eles tinham salário. Então, isso era uma inovação para todos aqueles povos daquelas épocas. E aí vem o grande conquistador, né, de Roma, que é Júlio César. Até por causa do seu nome, que se cria o nome, o título, né, do rei ou o imperador de Roma. Ele começa a se chamar César, por causa desse general que foi Júlio César. O general que se tornou imperador e expande o império, se tornando o maior império que a antiguidade conheceu. Como vocês vão ver ainda, era realmente um império estupendo. Jamais houve um império naquele período como o império dos romanos. Otávio, depois Augusto César, filho adotivo de Júlio César, que foi assassinado, assume. Então veja, nós temos aí uma realidade, até uma história de Júlio César, né, que ele foi assassinado, e vem Otávio, que depois ele se torna o nome de Augustus, ou o maior, né, Augustus César, que era um filho adotivo de César, e ele então assume,
Atravessando o reino dos Seleucidas, o general romano Pompeu marchou sobre a Palestina. Após um cerco de 3 meses, no ano de 63 a.C., as legiões romanas entraram em Jerusalém e Judá se torna uma província romana. E acaba então o Império Asmoneu, ou o Reino dos Macabeus. 63 anos antes de Cristo. Roma domina o Império Grego, mas não a Ásia. Então eles não foram na direção da Ásia, eles foram na direção da Europa e do norte da África. E anexaram todo o litoral africano, além de boa parte da Europa, chegaram mesmo até a ilha da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra. O Egito é dominado por Roma, e aí nós temos aquele caso famoso da história, que é Marco Antônio, general romano Marco Antônio, com a rainha Cleópatra. Em 31 a.C., o Egito de Cleópatra é dominado totalmente e em 30 a.C., a Alexandria. O tempo de transição de 44 a 27 a.C., 17 anos de muita confusão, mas com uma expansão de domínio, e em 27 a.C., Augustus é proclamado então César. Depois do período de Júlio César, nós encontramos então Augustus, que é César Augustus, ou Otávio, filho adotivo de Júlio César, que traz a paz à guerra civil e cria aquilo que é chamada Pax Romana, e impõe um domínio em todo o império. Que império? Esse império. Olha o tamanho, faça uma comparação com aqueles outros reinos de Babilônia, Medo-Persas, e mesmo o Império dos Gregos. A gente vê que realmente o Império Romano foi assombroso para aquela época. Ele dominou todo o norte da África, né? Ele só não foi mais para frente da África porque existia o deserto, né? E o deserto impediu, né, o crescimento desse império e não era interesse para os romanos seguir. E os romanos também não foram para a Índia, para a Ásia, né? Mas ficaram ali na região da Ásia Menor, do Oriente Médio, do Egito, norte da África e também a Europa, né, com basicamente toda a região ali baixa da Europa. Nós então temos aí para colocar na nossa linha de tempo essa realidade, e eu queria só chamar a atenção, porque você olha ali o reino dos Macabeus, Júlio César, que expande o Império Romano e acaba morto, de forma assassinada, né? E nós temos aí então 17 anos de transição, quando chega César Augusto, que é o imperador que, quando Jesus nasceu, era imperador do Império Romano. E o reino dos Macabeus havia acabado e agora ali era uma província romana. Então, os romanos decidem colocar um rei ou um governador, que na verdade era um rei, né? Colocaram um rei que era deles. Quem foi esse rei? Herodes. Né? Então, os romanos colocam Herodes, mas também colocam um governador. Então, havia ali uma realidade dupla de governo. Né? O governo romano, com os exércitos controlando como força policial, e o rei judeu, que não era judeu, era edomita, né? Que era Herodes. E os judeus tinham um ódio de Herodes porque ele não era judeu. Mas Herodes, chamado Herodes o Grande, fez uma grande reforma, como nós vamos falar posteriormente. Então, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, e você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe sua vida e continue conosco na próxima aba, que nós vamos ver agora a continuação desse finalzinho do período de silêncio quando chega João Batista e o nosso Senhor Jesus Cristo.